Beatriz, a empregada grávida, passa mal e desaba no chão do quarto do empresário viúvo. O barulho chama a atenção de Rogério, que corre para ver o que aconteceu. Ela tenta respirar, mas o ar não vem, o rosto marcado pela dor e pelo pânico. Após alguns segundos, Rogério passou o braço por baixo dos joelhos dela e o outro pelas costas. Levantou Beatriz do chão com um movimento rápido, firme, como se ela não pesasse nada. Ela soltou um gemido baixo e agarrou o paletó dele com as duas mãos. O corpo dela tremia. Ele sentiu o tremor passar pelos braços dele, subir pelo peito, chegar até o coração. "Para onde você está me levando?" A voz dela saiu fraca, quase um sussurro. "Para o meu quarto. Você vai deitar na minha cama." Beatriz tentou se soltar, mas não tinha força. "Não precisa, Sr. Rogério. Eu só preciso de um copo de água. Eu posso ir para o meu quarto." Ele nem olhou para ela. Apenas atravessou o corredor com passos largos e decididos. "Você não vai para o seu quarto. Você vai ficar onde eu posso ver você." O tom dele não deixava espaço para discussão. Beatriz fechou os olhos e encostou a cabeça no ombro dele. Não tinha energia para brigar. Não tinha energia para nada. Rogério empurrou a porta do quarto dele com o ombro. Era um cômodo enorme, com uma cama king size no centro, lençóis brancos impecáveis, cortinas pesadas cobrindo as janelas. Ele caminhou até a cama e deitou Beatriz com cuidado, ajeitando a cabeça dela no travesseiro. Ela olhou para cima, para os olhos dele, e viu algo que a deixou sem ar de novo. Não era pena, era outra coisa, algo intenso, profundo, que ela não sabia nomear. "Fica quieta. Não tenta levantar." Ele puxou o cobertor e cobriu as pernas dela. Depois saiu do quarto sem dizer mais nada. Beatriz ficou sozinha, olhando para o teto alto, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. O coração dela batia rápido demais. Não era só por causa do mal-estar. Era por causa dele, por causa do jeito que ele tinha olhado para ela, por causa do jeito que ele tinha segurado ela, como se ela importasse, como se ela fosse mais do que apenas a empregada. Rogério voltou 5 minutos depois com um copo de água na mão direita e um termômetro digital na esquerda. Sentou na beirada da cama e estendeu o copo para ela. "Bebe devagar." Beatriz se apoiou nos cotovelos e pegou o copo. Bebeu 3 goles pequenos. A água estava gelada, desceu queimando pela garganta seca. Ela devolveu o copo e Rogério colocou ele na mesinha de cabeceira. "Abre a boca!" Ela franziu as sobrancelhas. "Pra quê?" "Pra eu medir sua temperatura." "Abre." Beatriz abriu a boca e ele colocou o termômetro embaixo da língua dela. Ficaram em silêncio enquanto o aparelho apitava baixinho. Rogério não tirava os olhos do rosto dela. Beatriz sentia o peso daquele olhar, sentia o jeito que ele percorria cada traço do rosto dela, como se estivesse memorizando. Quando o termômetro apitou, ele tirou e olhou o visor. 38,2. "Você está com febre." "Não é nada. Só deve ser cansaço." "Cansaço não dá febre, Beatriz." O jeito que ele falou o nome dela fez algo estranho acontecer no peito dela. Ele nunca tinha falado o nome dela daquele jeito. Com tanta atenção, com tanto peso. "Você está grávida de quantos meses?" A pergunta veio direta, sem rodeios. Beatriz desviou o olhar. 6 meses e meio. Rogério ficou quieto por alguns segundos. Quando falou de novo, a voz dele estava diferente, mais baixa, mais séria. "O pai sabe?" Beatriz mordeu o lábio inferior. Sentiu as lágrimas voltarem, mas segurou. Não ia chorar na frente dele, não de novo. Ele não quis saber. Quando eu contei, ele disse que o problema era meu, que eu que tinha que resolver. Rogério cerrou os punhos em cima das coxas. A mandíbula dele ficou tensa. "Ele te largou grávida." Não era uma pergunta, uma constatação cheia de raiva. Beatriz apenas assentiu. "Faz 3 meses que eu não vejo ele. Não sei nem onde ele está." Rogério se levantou da cama e foi até a janela.
Ficou de costas para ela, as mãos nos bolsos da calça, os ombros rígidos. Você tem família? Alguém que possa te ajudar? Não. Minha mãe morreu quando eu tinha 15 anos. Meu pai eu nunca conheci. Não tenho irmãos. Não tenho ninguém. A voz dela falhou no final. Rogério virou para ela. Os olhos dele estavam diferentes, mais escuros, mais intensos. Agora você tem. Beatriz piscou, confusa. Como assim? Rogério deu 3 passos em direção à cama. Parou na beirada e olhou para ela de cima. Você não vai ficar sozinha, não enquanto você trabalhar aqui, não enquanto eu puder fazer alguma coisa. Beatriz sentiu o peito apertar. Senhor Rogério, eu não posso aceitar isso. Eu sou só sua empregada. Você não tem obrigação nenhuma de... Não é sobre obrigação, ele interrompeu ela, a voz firme. É sobre fazer o que é certo. Você está grávida, sozinha, passando mal dentro da minha casa. Eu não vou fingir que não vi. Eu não vou virar as costas. Beatriz não sabia o que dizer. Ninguém nunca tinha feito nada assim por ela. Ninguém nunca tinha olhado para ela daquele jeito, como se ela valesse alguma coisa, como se ela merecesse ser cuidada. Eu não sei o que dizer. Então não diz nada, só descansa. Rogério puxou uma cadeira e arrastou ela para perto da cama. Sentou, esticou as pernas e cruzou os braços. Você vai ficar aí? Beatriz perguntou, os olhos arregalados. Vou, até você dormir. Mas o senhor tem coisas para fazer. Reuniões, trabalho, nada que seja mais importante do que isso. Beatriz fechou os olhos. Não conseguia entender, não conseguia processar. Mas uma coisa ela sabia. Naquele momento, naquele quarto, com aquele homem sentado ao lado da cama dela, ela se sentia segura. Pela primeira vez em muito tempo, ela se sentia protegida. Adormeceu em menos de 10 minutos. Rogério ficou ali, olhando para ela. Olhando para o jeito que o rosto dela finalmente relaxava. Olhando para o jeito que a mão dela repousava sobre a barriga. Ele não sabia quando tinha começado, não sabia quando tinha deixado de vê-la apenas como a empregada, mas sabia que agora não conseguia mais desviar o olhar. Não conseguia mais fingir que ela não mexia com ele, que aquela mulher grávida, sozinha, forte demais para o próprio bem, não tinha virado o centro de tudo. Quando Beatriz acordou, a luz do quarto estava diferente, mais fraca. Ela virou a cabeça para o lado e viu que Rogério ainda estava ali. Não na cadeira. Ele tinha se deitado em cima do cobertor, do outro lado da cama, com um braço sobre a testa, os olhos fechados. Ele estava dormindo. Beatriz ficou imóvel, apenas olhando. O rosto dele estava relaxado, as linhas de tensão que sempre marcavam a testa dele tinham sumido. Ele parecia mais jovem assim, mais humano. Ela sentiu vontade de esticar a mão e tocar o rosto dele, só para ver se aquilo era real, mas não fez. Apenas ficou ali, olhando, tentando gravar aquele momento na memória, porque ela sabia que aquilo não ia durar. Homens como Rogério não ficavam com mulheres como ela. Homens como ele não olhavam para mulheres grávidas, empregadas, sem família, sem futuro. Mas só por um momento ela deixou acreditar que sim. Rogério abriu os olhos de repente, como se tivesse sentido que ela estava acordada. Os olhos dele encontraram os dela imediatamente. Ficaram assim, se encarando, sem dizer nada. O silêncio era pesado, carregado de algo que nenhum dos dois conseguia nomear. Como você está se sentindo? Ele perguntou, a voz rouca de sono. Melhor, muito melhor. A febre passou? Acho que sim. Eu não estou mais tremendo. Rogério se sentou na cama e passou a mão pelo cabelo. Olhou para o relógio na mesinha de cabeceira. Você dormiu 4 horas. 4 horas? Beatriz se assustou. E o senhor ficou aqui o tempo todo? Fiquei. Por quê? A pergunta saiu antes que ela pudesse segurar. Rogério a encarou. Os olhos dele eram tão intensos que ela sentiu vontade de desviar o olhar, mas não conseguiu. Porque eu queria ter certeza de que você estava bem. Mas... Beatriz, para de tentar entender. Só aceita. Ela fechou a boca, assentiu devagar.
Rogério se levantou da cama e estendeu a mão para ela. Vem, você precisa comer alguma coisa. Beatriz pegou a mão dele e se levantou devagar. As pernas dela estavam fracas, bambas, mas ela conseguiu ficar de pé. Rogério não soltou a mão dela. Ficou ali, segurando, os dedos dele entrelaçados nos dela, quentes, firmes. Consegue andar? Consigo, mas ele não soltou. Continuou segurando a mão dela enquanto caminhavam pelo corredor, desciam a escada, atravessavam a sala. Beatriz sentia o coração batendo rápido demais. Sentia o calor da mão dele subindo pelo braço dela, espalhando pelo corpo inteiro. Quando chegaram na cozinha, Rogério finalmente soltou. Puxou uma cadeira para ela. Senta, eu vou fazer alguma coisa para você comer. Beatriz sentou, mas franziu as sobrancelhas. O senhor vai fazer? Vou. Tenho mãos. Sei usar o fogão. Ela não conseguiu segurar o sorriso. Era a primeira vez que ela sorria desde que tinha acordado naquele dia. Rogério viu o sorriso e algo mudou no rosto dele. Ele sorriu de volta. Um sorriso pequeno, discreto, mas real. Rogério abriu a geladeira e começou a tirar coisas de dentro. Ovos, queijo, presunto, tomate. Colocou tudo em cima da bancada e acendeu o fogo. Omelete serve? Serve. Mas o senhor não precisa fazer isso. Eu posso. Você não vai fazer nada. Hoje você só vai sentar aí e me deixar cuidar de você. Beatriz não sabia o que dizer. Então ficou quieta, apenas observando. Observando o jeito que ele quebrava os ovos com uma mão só, o jeito que ele cortava o tomate em pedaços pequenos, o jeito que ele mexia a frigideira com movimentos precisos. Não era a primeira vez que ele cozinhava. Isso era óbvio. O senhor aprendeu a cozinhar onde? Beatriz perguntou. Com minha mãe. Ela dizia que homem que não sabe cozinhar não é homem completo. Ele falou sem olhar para ela, concentrado na frigideira. Ela ainda está viva? Não. Morreu faz 7 anos. Sinto muito. Rogério não respondeu. Apenas virou o omelete na frigideira com um movimento rápido do pulso. 5 minutos depois, ele colocou um prato na frente dela. O omelete estava perfeito. Dourado, recheado, cheirando bem. Beatriz pegou o garfo e cortou um pedaço. Colocou na boca. Estava delicioso. Tá bom? Rogério perguntou, sentando na cadeira em frente a ela. Tá ótimo. Sério. O senhor cozinha muito bem. Ele deu de ombros, mas Beatriz viu o canto da boca dele subir levemente. Ela comeu devagar, saboreando cada garfada. Fazia tempo que alguém cozinhava para ela. Fazia tempo que alguém se importava se ela tinha comido ou não. Quando terminou, ela deixou o garfo no prato e olhou para ele. Obrigada. Por tudo. Pela comida, pelo quarto, por ter ficado comigo. Eu não sei como agradecer. Rogério se inclinou para frente, apoiando os cotovelos na mesa. Os olhos dele não desviavam dos dela. Você não precisa agradecer. Só precisa me prometer uma coisa. O quê? Que se você passar mal de novo, você vai me chamar. Não importa onde eu esteja, não importa o que eu estou fazendo, você me chama. Beatriz sentiu o peito apertar. Eu prometo. Os dias seguintes foram estranhos, diferentes. Rogério mudou. Ou talvez ele sempre tivesse sido assim, e Beatriz só não tinha percebido. Ele começou a perguntar se ela tinha comido, se ela estava se sentindo bem, se o bebê estava mexendo. Toda manhã, antes de sair para trabalhar, ele passava na cozinha e perguntava como ela tinha dormido. Toda noite, quando voltava, ele procurava ela, só para ter certeza de que estava tudo bem. Beatriz não sabia como reagir. Estava acostumada a ser invisível. Estava acostumada a fazer o trabalho dela em silêncio, sem que ninguém reparasse. Mas Rogério reparava. Ele reparava em tudo. No jeito que ela segurava as costas quando levantava. No jeito que ela respirava fundo antes de subir a escada. No jeito que ela fechava os olhos quando uma pontada mais forte batia na barriga. Uma noite, Beatriz estava na lavanderia dobrando roupas quando sentiu uma dor aguda no pé das costas.
Ela soltou um gemido e se apoiou na máquina de lavar. Fechou os olhos, esperando a dor passar. Beatriz! A voz de Rogério veio de trás dela. Ela se virou, assustada. Senhor Rogério, eu não sabia que o senhor tinha chegado. O que está acontecendo? Ele já estava ao lado dela, a mão no braço dela. Nada, só uma dor nas costas, normal da gravidez. Não parece normal. Ele olhou para ela com aquela expressão que Beatriz já conhecia. Aquela expressão que dizia que ele não ia aceitar desculpas. Vem, você vai deitar. Eu preciso terminar de dobrar essas roupas. As roupas podem esperar, você não. Ele segurou a mão dela e puxou ela para fora da lavanderia. Beatriz nem tentou resistir. Não adiantava. Quando Rogério decidia alguma coisa, não tinha volta. Ele levou ela até o sofá da sala. Beatriz se deitou de lado, a barriga pesando, as costas latejando. Rogério pegou uma almofada e colocou embaixo da cabeça dela. Depois pegou outra e colocou entre os joelhos dela. Melhor assim? Muito melhor, obrigada. Rogério ficou de pé ao lado do sofá, olhando para ela. Depois, sem avisar, ele tirou os sapatos e subiu no sofá. Sentou atrás dela e colocou as mãos nas costas dela. Começou a massagear. Beatriz congelou. O que o senhor está fazendo? Massagem. Fica quieta. Os dedos dele pressionavam os pontos certos, com firmeza, mas sem machucar. Beatriz sentiu a dor começar a aliviar. Sentiu os músculos relaxarem. Sentiu algo mais. Algo que ela não devia sentir. Algo perigoso. O senhor não precisa fazer isso. A voz dela saiu baixa, quase inaudível. Eu sei, mas eu quero. As mãos dele continuaram trabalhando, subindo pelas costas dela, descendo de novo, encontrando cada ponto de tensão. Beatriz fechou os olhos. Não conseguia pensar, não conseguia processar. Só conseguia sentir. Depois de alguns minutos, Rogério parou, mas não saiu do sofá. Ficou ali, sentado atrás dela, a mão descansando no ombro dela. Beatriz? Sim? Eu preciso te falar uma coisa. O coração dela disparou. O quê? Rogério respirou fundo. Ela sentiu o peito dele subir e descer pelas costas dela. Eu sei que isso é errado. Eu sei que eu sou seu patrão e você é minha empregada. Eu sei que você está grávida e que você não precisa de mais nenhum problema na sua vida. Mas eu preciso falar, porque se eu não falar, eu vou explodir. Beatriz não se mexeu, não respirou, apenas esperou. Eu não consigo mais parar de pensar em você. Toda vez que eu fecho os olhos, eu te vejo. Toda vez que eu entro em casa, eu procuro você. E eu sei que eu não devia. Eu sei que eu não tenho o direito, mas eu não consigo parar. A voz dele estava baixa, tensa, carregada de algo que Beatriz reconheceu imediatamente. Desejo, necessidade. Beatriz abriu os olhos. Virou a cabeça devagar, olhando para trás. Encontrou os olhos dele. Eles estavam escuros, intensos, queimando. Senhor Rogério? Não me chama de Rogério, me chama só de Rogério. Rogério. O nome dele saiu diferente, mais suave, mais íntimo. Eu não sei o que dizer. Então não diz nada, só me fala uma coisa. Eu tô sozinho nisso? Ou você sente alguma coisa também? Beatriz sentiu as lágrimas subirem. Sentiu o peito apertar. Porque ela sabia a resposta. Sabia desde o dia que ele tinha pegado ela no chão. Desde o dia que ele tinha segurado a mão dela. Desde o dia que ele tinha olhado para ela como se ela fosse a única pessoa no mundo. Eu sinto tanto que dói. A voz dela falhou, mas ela não desviou o olhar. Rogério fechou os olhos por um segundo. Quando abriu de novo, havia algo diferente neles. Algo mais intenso, mais profundo. Ele se inclinou para frente, a boca dele a centímetros da dela. Posso te beijar? Beatriz assentiu. Não conseguia falar. Não conseguia fazer nada além de olhar para ele, para aqueles olhos escuros que pareciam ver através dela. Rogério aproximou o rosto devagar, dando tempo para ela recuar se quisesse, mas ela não recuou. Ficou ali, esperando,
o coração batendo tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvir. Quando os lábios dele tocaram os dela, foi como se o mundo parasse. O beijo foi suave, cuidadoso, como se ele tivesse medo de machucá-la. Mas havia urgência ali também. Uma necessidade que ele tinha segurado por tempo demais. Beatriz fechou os olhos e se entregou. Pela primeira vez em meses, ela se permitiu sentir, permitiu-se querer. Quando ele se afastou, os dois estavam respirando rápido. Rogério encostou a testa na dela, os olhos ainda fechados. Eu queria ter feito isso faz tempo. Por que não fez? Porque eu tinha medo. Medo de estragar tudo. Medo de te assustar. Medo de você me mandar embora. Beatriz soltou uma risada baixa, incrédula. Eu não posso te mandar embora. Essa casa é sua. Você entendeu o que eu quis dizer? Ele abriu os olhos e olhou para ela. Eu entendi. Ela levantou a mão e tocou o rosto dele. Passou os dedos pela linha da mandíbula, pelo queixo, pelos lábios. Rogério fechou os olhos de novo, como se aquele toque fosse a coisa mais importante do mundo. Rogério, fala. Eu tô com medo. Ele abriu os olhos na hora. Segurou a mão dela que estava no rosto dele e entrelaçou os dedos. Do quê? De acreditar nisso. De acreditar que você realmente sente o que está dizendo, porque se isso for mentira, se isso for só um momento, eu não vou aguentar. A voz dela tremeu no final. Rogério apertou a mão dela com mais força. Olha para mim. Ela olhou. Isso não é um momento. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, daqui a uma semana, daqui a um mês, mas eu sei o que eu sinto agora. E eu sinto que você é a pessoa mais importante para mim. Eu sinto que eu preciso de você. Eu não vou te abandonar. Nunca. Beatriz sentiu as lágrimas caírem. Não eram lágrimas de tristeza. Eram de alívio, de esperança, de algo que ela achava que nunca ia sentir de novo. Eu acredito em você. Rogério sorriu. Um sorriso verdadeiro, largo, que iluminou o rosto dele inteiro. Bem aqui. Ele puxou ela para mais perto e a envolveu nos braços. Beatriz encostou a cabeça no peito dele e fechou os olhos. Podia ouvir o coração dele batendo forte, rápido, no mesmo ritmo que o dela. Ficaram assim por um longo tempo, abraçados no sofá, em silêncio, apenas sentindo a presença um do outro. Beatriz não queria que aquele momento acabasse, não queria voltar para a realidade, para os problemas, para as incertezas, mas ela sabia que ia ter que voltar. Eventualmente, quando Rogério finalmente soltou ela, já era quase meia-noite. Você precisa dormir, já passou da hora. Eu sei, mas ela não se mexeu. Não queria sair dali. Não queria perder o calor dele. Rogério percebeu. Ele sempre percebia. Dorme no meu quarto de novo. Beatriz olhou para ele surpresa. O quê? Dorme no meu quarto. Eu durmo no sofá. Mas eu quero saber que você está perto. Rogério, eu não posso tomar sua cama de novo. Pode sim, e vai. Ele se levantou e estendeu a mão para ela. Beatriz suspirou. Sabia que não adiantava discutir. Pegou a mão dele e se levantou. Ele a levou até o quarto, ajudou ela a se deitar, cobriu ela com o cobertor, ajeitou o travesseiro. Fez tudo com tanto cuidado, tanta atenção, que Beatriz sentiu o peito apertar de novo. Rogério, sim? Fica comigo, só até eu dormir. Ele hesitou por um segundo, depois assentiu. Deitou-o em cima do cobertor, do lado dela, e pegou a mão dela. Fecha os olhos. Ela fechou. E em poucos minutos estava dormindo. Quando Beatriz acordou na manhã seguinte, Rogério não estava mais lá. Ela sentou na cama e olhou ao redor. A porta do quarto estava entreaberta e ela podia ouvir barulhos vindo da cozinha. Levantou devagar, passou a mão pelo cabelo tentando arrumar os fios bagunçados e desceu a escada. Rogério estava na cozinha, de costas para ela, mexendo alguma coisa no fogão. Usava uma camisa branca com as mangas dobradas até os cotovelos e uma calça social preta. Os cabelos dele estavam ainda úmidos, como se ele tivesse acabado de sair do banho.
Beatriz parou na porta e ficou só olhando. Ainda não acreditava que aquilo era real. Que ele era real. Rogério virou e viu ela parada ali. O rosto dele se iluminou. Bom dia! Beatriz se aproximou devagar. O que você está fazendo? Café da manhã. Para você. Ele virou de volta para o fogão. Tá quase pronto. Senta. Beatriz sentou na mesinha da cozinha e ficou observando. Ele colocou ovos mexidos no prato, 2 torradas, fatias de queijo, um copo de suco de laranja. Trouxe tudo para a mesa e colocou na frente dela. Come tudo. Você precisa se alimentar bem. E você? Eu já comi. Ele sentou na frente dela e apoiou o queixo na mão, apenas olhando. Beatriz começou a comer. Estava delicioso. Tudo sempre estava quando ele fazia. Você não vai trabalhar hoje? Ela perguntou entre uma garfada e outra. Vou, mas só à tarde. De manhã eu tenho um compromisso. Que compromisso? Rogério respirou fundo. Parecia nervoso. Com você. Beatriz parou de mastigar. Comigo? É, eu marquei uma consulta para você, com um obstetra, um dos melhores da cidade. Beatriz arregalou os olhos, colocou o garfo no prato. Rogério, eu não posso. Eu não tenho dinheiro para pagar um médico particular. Eu faço meu pré-natal no posto de saúde mesmo. Você não vai pagar nada. Eu vou pagar. Não, de jeito nenhum. Eu não posso aceitar isso. Beatriz, escuta. Ele se inclinou para frente, a voz firme. Você está grávida de 6 meses e meio. Você passou mal aqui dentro da minha casa. Você tem febre, dor nas costas, provavelmente está anêmica. Você precisa de cuidado médico adequado. E eu posso dar isso para você. Então você vai aceitar. Beatriz balançou a cabeça. Isso é demais. Você já fez demais por mim. Eu não fiz nem metade do que eu quero fazer. Os olhos dele estavam intensos, sinceros. Deixa eu cuidar de você. Por favor. Beatriz sentiu as lágrimas subirem de novo. Parecia que ela passava o tempo inteiro chorando ultimamente. Mas não conseguia evitar. Ninguém nunca tinha se importado com ela daquele jeito. Ninguém nunca tinha olhado para ela e visto alguém que merecia ser cuidada. Tá bem, eu vou. Rogério, um sorriso de alívio. Ótimo! A consulta é daqui a 2 horas. Termina de comer e vai se arrumar. Beatriz assentiu e voltou a comer. Mas o apetite tinha sumido. Ela estava nervosa, ansiosa, não sabia o que esperar. 1h30 depois, ela estava no carro de Rogério. Um sedã preto, luxuoso, com bancos de couro e ar-condicionado que funcionava perfeitamente. Beatriz olhava pela janela, vendo a cidade passar. Rogério dirigia em silêncio, mas de vez em quando olhava para ela, como se quisesse ter certeza de que ela estava ali, de que aquilo era real. Quando chegaram na clínica, Beatriz ficou impressionada. Era um prédio moderno, todo de vidro, com um jardim na entrada e uma recepção enorme. Tudo ali gritava dinheiro. Rogério estacionou e desceu do carro. Foi até o lado dela e abriu a porta. Estendeu a mão. Vem. Beatriz pegou a mão dele e desceu. Ele não soltou. Continuou segurando enquanto atravessavam o estacionamento, entravam no prédio, caminhavam até a recepção. A moça, atrás do balcão, olhou para eles e sorriu. Bom dia. Consulta marcada? Sim. Beatriz Santos. 10 horas. A recepcionista olhou no computador. Encontrei. Pode subir para o 3º andar. Sala 305. Rogério agradeceu e levou Beatriz até o elevador. Quando as portas se fecharam, ela olhou para ele. Você tem certeza disso? Absoluta. O consultório do Dr. Henrique era amplo e bem iluminado, com paredes claras e quadros abstratos pendurados. O médico era um homem de uns 50 anos, cabelos grisalhos, óculos de armação fina, sorriso gentil. Cumprimentou os dois e pediu para Beatriz se sentar na maca. Rogério ficou de pé ao lado dela, a mão no ombro dela. Vamos fazer um exame completo. Medir pressão, verificar o peso, fazer um ultrassom, tudo certinho.
O doutor Henrique falou com calma, transmitindo segurança. Beatriz assentiu, mas estava tensa. Rogério sentiu e apertou o ombro dela. Tá tudo bem, eu tô aqui. O médico mediu a pressão. Estava um pouco alta. Pesou Beatriz. Ela tinha perdido 2 quilos desde a última consulta no posto. Dr. Henrique franziu as sobrancelhas. Você está se alimentando direito? Eu tento, mas às vezes eu não tenho fome. Você precisa comer. Pelo bebê, Rogério se inclinou para frente. Ela vai comer, eu vou garantir isso. O médico olhou para ele e depois para Beatriz. Não fez perguntas. Apenas assentiu. Ótimo. Agora vamos fazer o ultrassom. Beatriz se deitou na maca e levantou a blusa. O doutor Henrique passou o gel gelado na barriga dela e ligou o aparelho. A tela acendeu e lá estava. O bebê. Pequeno, perfeito, mexendo os bracinhos e perninhas. Beatriz soltou um soluço. Rogério se aproximou mais, os olhos fixos na tela. É um menino ou uma menina? Ele perguntou. Querem saber? O médico olhou para Beatriz. Ela olhou para Rogério. Ele estava esperando a resposta dela. Quero, ela disse. O doutor Henrique sorriu. É uma menina. Beatriz começou a chorar. Não conseguiu segurar. Rogério apertou a mão dela com força. Uma menina, ele repetiu, a voz baixa, cheia de algo que ela não conseguia identificar. O médico continuou o exame, medindo o tamanho do bebê, verificando os batimentos cardíacos, checando a placenta. Tudo estava bem. Tudo estava perfeito. A bebê está saudável, mas você precisa descansar mais, Beatriz. Você está muito cansada. Seu corpo está dando sinais. Se você não cuidar de você, pode ter complicações. Beatriz assentiu, mas não disse nada. Dr. Henrique olhou para Rogério. Ela precisa de repouso e de boa alimentação. Vou passar algumas vitaminas também. Ela vai ter tudo isso. Rogério falou com firmeza. Quando saíram da clínica, Beatriz estava diferente, mais leve, mais esperançosa. Tinha visto que ela estava bem, que tudo ia dar certo. Rogério abriu a porta do carro para ela e esperou ela entrar. Antes de fechar, ele se abaixou e olhou para ela. Você tá bem? Tô. Eu só não acredito que ela tá bem, que ela tá realmente ali, crescendo, forte. Ela tá. E ela vai nascer saudável. Porque você vai descansar, vai comer direito, e eu vou estar aqui para garantir isso. Beatriz segurou o rosto dele com as 2 mãos. Por que você tá fazendo tudo isso por mim? Porque eu não consigo não fazer. Quando voltaram para casa, Rogério não saiu para trabalhar. Ficou o dia inteiro com ela. Preparou o almoço, obrigou ela a comer tudo, fez ela deitar no sofá enquanto ele lavava a louça. Beatriz assistia tudo deitada, ainda processando, ainda tentando entender. No meio da tarde, o telefone de Rogério tocou. Ele atendeu e conversou por alguns minutos. Quando desligou, o rosto dele estava sério. Eu preciso sair. Reunião que não dá para adiar, mas eu volto logo. Tá bom, vai, eu fico bem. Tem certeza? Tenho, vai trabalhar. Rogério hesitou. Depois se inclinou e beijou a testa dela. Qualquer coisa mesmo. Eu ligo. Ele saiu. E Beatriz ficou sozinha na casa grande, silenciosa, cheia de móveis caros e paredes brancas. Mas não se sentia sozinha. Pela primeira vez em muito tempo, ela se sentia parte de alguma coisa. Parte de alguém. Deitou no sofá, a mão sobre a barriga, e fechou os olhos. Estava quase dormindo quando ouviu a campainha tocar. Levantou devagar e foi até a porta. Abriu. Do outro lado estava uma mulher, alta, loira, vestido azul marinho justo, salto alto, maquiagem impecável. Ela olhou para Beatriz de cima a baixo, os olhos críticos. Quem é você? A voz era fria, cortante. Beatriz sentiu um aperto no peito. Eu trabalho aqui. Posso ajudar? A mulher deu um sorriso sem graça. Trabalha aqui. Claro. Ela passou por Beatriz e entrou na casa sem pedir licença. Onde está o Rogério? Ele saiu, reunião de trabalho. A mulher se virou para ela.
E ele te deixou sozinha aqui, na casa dele? O tom era de descrédito. Beatriz não gostou. Sim, ele me deixou. Interessante. A mulher caminhou pela sala, tocando nos móveis, olhando ao redor como se estivesse avaliando tudo. Você sabe quem eu sou? Não. Mariana, ex-noiva do Rogério. Beatriz sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Ex-noiva. Rogério nunca tinha mencionado. Nunca tinha falado de ninguém. Mariana percebeu a reação e sorriu. Um sorriso maldoso. Ele não te contou sobre mim, né? Típico do Rogério. Ele gosta de esconder as coisas. Beatriz não sabia o que dizer. Ficou ali, parada, as mãos suando, o coração batendo rápido demais. Nós terminamos faz 6 meses. Mas eu vim aqui hoje porque eu ainda tenho algumas coisas minhas e porque eu preciso falar com ele. Ele não tá. E eu não sei que horas ele volta. Então eu espero. Mariana sentou no sofá, cruzou as pernas, pegou o celular. Beatriz ficou de pé, sem saber o que fazer. Sentia-se intrusa na própria casa onde trabalhava. Sentia-se pequena, inadequada. Você tá grávida. Mariana falou de repente, sem tirar os olhos do celular. Sim. Do Rogério? A pergunta veio tão direta, tão crua, que Beatriz sentiu como se tivesse levado um tapa. Não. Então de quem? Isso não é da sua conta. Beatriz respondeu, a voz mais firme do que ela esperava. Mariana levantou os olhos do celular e olhou para ela. Havia algo perigoso naquele olhar. Tem razão, não é. Mas eu vou te dar um conselho de graça, já que você parece ser nova nisso. Ela se levantou e deu 3 passos em direção a Beatriz. O Rogério é bom em fazer as pessoas se sentirem especiais. Ele faz você acreditar que você é importante, que você é diferente. Mas no final, ele sempre escolhe o trabalho. Sempre escolhe a empresa. Sempre escolhe qualquer coisa que não seja você. Beatriz sentiu as palavras entrarem como facas. Você não sabe nada sobre ele. Eu sei mais do que você imagina. Eu passei com ele. 3 anos planejando um casamento que ele cancelou 2 semanas antes. Sabe por quê? Porque ele disse que não tinha certeza, que precisava de tempo, que não era o momento certo. Beatriz engoliu seco. Não queria ouvir aquilo, não queria acreditar, mas a dúvida já tinha se instalado. Mariana percebeu. Você acha que é diferente, né? Acha que com você vai ser diferente, mas não vai, porque homens como o Rogério não mudam, eles só fingem. Beatriz estava prestes a responder quando ouviu a porta da frente abrir. Rogério entrou. Parou quando viu Mariana. O rosto dele ficou tenso. O que você está fazendo aqui? Vim buscar minhas coisas e falar com você. Eu já te falei que não tenho nada para falar. Mas eu tenho. Mariana olhou para Beatriz. Deixa a gente sozinho. Rogério olhou para Beatriz. Viu o rosto pálido dela, os olhos marejados, as mãos tremendo. Não, o que você tem para falar, fala na frente dela. Mariana deu de ombros. Como quiser. Ela se aproximou dele. Eu vim te dizer que eu errei. Que eu deveria ter lutado mais. Que eu deveria ter te esperado. E que eu ainda te amo. O silêncio que se seguiu foi pesado, sufocante. Beatriz sentiu o chão sumir de novo. Rogério olhou para Mariana com uma expressão que Beatriz não conseguia ler. Você está 3 anos atrasada. Eu sei, mas eu tô aqui agora. E eu não quero você aqui. Mariana piscou surpresa. O quê? Você me ouviu? Eu não quero você aqui. Não quero você na minha casa. Não quero você na minha vida. Acabou. Acabou faz tempo. Você não tá falando sério. Tô. Muito sério. Ele se virou para Beatriz. Você pode subir para o quarto? Eu já resolvo isso. Beatriz hesitou, mas assentiu e subiu a escada devagar, as pernas pesadas. Quando chegou no quarto, fechou a porta e encostou nela. Podia ouvir as vozes lá embaixo, mas não entendia as palavras. Sentou na cama e colocou as mãos sobre a barriga. Tá bem, meu amor, tá tudo bem. Ela repetia para bebê, mas era para ela mesma também. 10 minutos depois, ouviu a porta da frente bater. Passos na escada. A porta do quarto se abriu.
Rogério entrou. O rosto dele estava cansado, tenso. Ela foi embora. Tá. Beatriz não olhou para ele. Rogério se aproximou. Sentou na cama ao lado dela. Beatriz, olha para mim. Ela olhou. Os olhos dele estavam cheios de algo que parecia desespero. Eu não sabia que ela ia vir aqui. Eu juro. Eu não falo com ela faz meses. Ela disse que vocês iam casar. Íamos. Mas eu cancelei, porque eu percebi que não amava ela, que nunca tinha amado de verdade. E ela ainda te ama. Não importa o que ela sente, importa o que eu sinto. E o que você sente? Beatriz perguntou, a voz tremendo. Rogério segurou o rosto dela com as duas mãos. Eu sinto que você é a única pessoa que eu quero, que você é a única pessoa que me faz querer ser melhor, que quando eu olho para você, eu vejo futuro, eu vejo possibilidade, eu vejo tudo. As lágrimas de Beatriz caíram. Ela disse que você sempre escolhe o trabalho, que você sempre escolhe qualquer coisa menos a pessoa. Ela está errada. Eu escolhi o trabalho com ela porque eu não tinha motivo para escolher ela. Mas com você é diferente. Com você, eu escolho você. Sempre. Beatriz queria acreditar. Queria tanto acreditar. Eu tenho medo. Eu sei. Eu também tenho. Mas a gente enfrenta esse medo juntos. Ele beijou a testa dela, depois o nariz, depois a boca. Um beijo longo, profundo, cheio de promessa. Quando se afastou, ele segurou a mão dela. Fica comigo, não só hoje, não só essa semana. Fica de verdade. Você e sua filha, faz dessa casa de vocês. Beatriz soluçou. Rogério, eu não posso. Eu sou sua empregada. O que as pessoas vão dizer? O que? Eu não me importo com o que as pessoas vão dizer. Eu me importo com você. E se você ficar, você não vai ser minha empregada. Você vai ser minha companheira, minha família. Beatriz não conseguia falar. Apenas chorava. Rogério puxou ela para o colo dele e segurou com força. Eu sei que é rápido. Eu sei que você está assustada. Mas eu também sei o que eu sinto. E eu sei que eu não quero te perder. Beatriz encostou a cabeça no peito dele. Ouviu o coração batendo. Forte, constante, confiável. Eu fico, mas eu preciso de tempo. Tempo para acreditar. Tempo para confiar. Você tem todo mundo. Eu não vou a lugar nenhum. Ficaram assim por horas, abraçados em silêncio, apenas sentindo a presença um do outro. E pela primeira vez, Beatriz sentiu que tinha um lugar no mundo. Um lugar onde ela era querida. Um lugar onde ela não estava sozinha. As semanas seguintes foram intensas. Rogério contratou outra pessoa para fazer o trabalho da casa. Disse para Beatriz que ela não ia mais trabalhar, que o único trabalho dela era descansar e cuidar da bebê. Beatriz protestou no começo, mas ele não deixou espaço para discussão. Ela passou a dormir no quarto dele. No começo ele dormia em cima do cobertor, mantendo distância, mas aos poucos a distância foi diminuindo. Até que uma noite ele deitou embaixo do cobertor com ela e a puxou para perto. Ela encostou as costas no peito dele e ele colocou a mão sobre a barriga dela. A bebê chutou. Rogério riu baixinho. Ela é forte. Ela não para de mexer. Que nem a mãe. Beatriz virou a cabeça para trás. Rogério estava olhando para ela com aquele olhar que ela já conhecia. Aquele olhar que dizia que ela era tudo. Eu ainda não acredito que isso está acontecendo, ela disse. Acredita, porque é real. E porque eu não vou deixar você esquecer. Ele beijou o ombro dela, depois a nuca. Beatriz fechou os olhos, se entregando ao toque dele. As coisas entre eles mudaram. O que era cuidado virou intimidade. O que era atenção virou desejo. Mas Rogério era cuidadoso. Nunca pressionava. Nunca exigia, apenas esperava que ela estivesse pronta. E uma noite, ela estava. Ela virou para ele na cama, os olhos cheios de algo que ele reconheceu imediatamente. Rogério, fala. Eu te quero. Ele fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, estavam ainda mais escuros. Tem certeza? Tenho.
Ele a beijou. Um beijo lento, profundo, cheio de tudo que ele não conseguia dizer com palavras. As mãos dele percorreram o corpo dela com cuidado, com reverência, como se ela fosse algo precioso. E para ele, ela era. Fizeram amor devagar, com calma, ele sempre perguntando se ela estava bem, se estava machucando, se ela queria parar. Ela apenas o puxava para mais perto, dizendo para ele não parar, nunca parar. Depois, ficaram deitados, entrelaçados, suados, exaustos. Beatriz tinha a cabeça no peito dele, a mão sobre o coração dele. Rogério passava os dedos pelos cabelos dela, os olhos no teto. Beatriz. Eu te amo. Ela levantou a cabeça, surpresa. Olhou para ele. Ele estava sério. Eu te amo. Eu sei que é cedo. Eu sei que você pode não sentir o mesmo ainda. Mas eu precisava falar, porque é verdade. Beatriz sentiu o peito explodir. Eu também te amo. Rogério sorriu. Um sorriso enorme, genuíno. Puxou ela para cima dele e a beijou de novo. Você é minha. Eu sou sua. Os meses seguintes foram os mais felizes da vida de Beatriz. Rogério a levava em todas as consultas médicas, comprou tudo que a bebê ia precisar, montou um quarto inteiro para ela, com berço, cômoda, cadeira de amamentar, papel de parede cor-de-rosa com desenhos de nuvens. Beatriz assistia tudo ainda incrédula, ainda com medo de que fosse um sonho. Mas toda vez que o medo vinha, Rogério estava ali, segurando a mão dela, dizendo que era real, dizendo que ia ficar. Quando Beatriz entrou em trabalho de parto, Rogério estava ao lado dela, segurou a mão dela durante todas as contrações, enxugou o suor da testa dela, disse que ela era forte, que ela conseguia. Quando a bebê finalmente nasceu, ele foi o primeiro a segurar ela. Os olhos dele encheram de lágrimas. Ele olhou para Beatriz, para a bebê e de volta para Beatriz. Ela é perfeita. É. Beatriz chorava também. Rogério trouxe a bebê para perto dela. Colocou a menininha no colo de Beatriz. Ela era pequena, rosada, com um cabelinho escuro e os olhos fechados. Como você quer chamar ela? Rogério perguntou. Beatriz olhou para a bebê, depois para ele. Clara. Quero chamar ela de Clara. Clara, Rogério repetiu sorrindo. É lindo. Ele se inclinou e beijou a cabeça da bebê. Depois beijou Beatriz. Obrigado. Por quê? Por me dar uma família, por me dar um motivo, por me dar tudo. Beatriz sorriu. Eu que tenho que agradecer. Por você ter me visto, por você ter me escolhido, por você ter ficado. Eu sempre vou ficar. 3 meses depois, Rogério pediu ela em casamento. Foi simples, sem pompa, só eles dois no quarto, Clara dormindo no berço ao lado. Ele se ajoelhou na frente da cama onde ela estava sentada e tirou uma caixinha do bolso. Beatriz, eu sei que a gente começou de um jeito nada convencional. Eu sei que tem gente que não entende, que não aprova. Mas eu não me importo, porque eu sei o que eu sinto. Eu sei que você é a pessoa certa, que Clara é minha filha do coração, que vocês duas são minha família, e eu quero oficializar isso, quero que você seja minha esposa, quero acordar do seu lado todos os dias pro resto da minha vida. Casa comigo? Beatriz não conseguia falar, apenas chorava. Assentiu com a cabeça. Rogério colocou o anel no dedo dela, um anel simples, delicado, perfeito. Depois a puxou para um abraço. Eu te amo tanto. Eu também te amo. Tanto que dói. Casaram 6 meses depois. Uma cerimônia pequena, só com amigos próximos e alguns familiares de Rogério. Beatriz usou um vestido branco simples, Clara no colo. Rogério não conseguiu segurar as lágrimas quando viu ela entrar. Quando o juiz disse que ele podia beijar a noiva, Rogério segurou o rosto dela com as 2 mãos e a beijou como se fosse a primeira vez, como se fosse a última. Como se fosse a única. Depois, ele pegou Clara no colo e segurou Beatriz pela cintura. Minha família,
Ele disse, a voz embargada. Minha vida inteira. Beatriz encostou a cabeça no ombro dele e fechou os olhos. Pensou em tudo que tinha passado, na solidão, no abandono, no medo. E pensou em tudo que tinha agora, no amor, na segurança, na família. Quem diria que passar mal no chão daquele quarto ia mudar minha vida inteira? Ela murmurou. Rogério riu. Quem diria que encontrar minha empregada grávida no chão ia me dar tudo que eu sempre quis? Beatriz sorriu. Clara se mexeu no colo dele e abriu os olhos. Olhou para a mãe, depois para o pai e sorriu. Um sorriso banguela, lindo, inocente. Rogério beijou a testa da bebê, depois beijou a boca de Beatriz. Eu nunca vou te deixar, nunca. Não importa o que aconteça, vocês duas são minha prioridade, meu tudo. Beatriz segurou o rosto dele. E você é o nosso, para sempre. Para sempre. 2 anos se passaram desde o casamento. A vida tinha se acomodado numa rotina que Beatriz nunca imaginou possível. Clara estava com 2 anos e meio agora. Uma criança falante, curiosa, cheia de energia. Ela tinha os olhos escuros de Rogério, mesmo não sendo filha biológica dele, porque passava tanto tempo olhando para ele que parecia ter absorvido até isso. Ou talvez fosse coincidência, mas Beatriz gostava de pensar que era mais que isso. Rogério tinha oficialmente adotado Clara 6 meses depois do casamento. O processo foi longo, burocrático, cheio de papelada e entrevistas, mas ele não desistiu, nem por um segundo. E quando finalmente o juiz bateu o martelo e disse que Clara agora era legalmente filha dele, Rogério chorou tanto que Clara ficou preocupada e perguntou se o papai tinha se machucado. Não, meu amor, o papai tá feliz, feliz. Ele tinha dito segurando ela no colo. Agora, Beatriz estava na cozinha preparando o café da manhã enquanto ouvia os gritos animados de Clara brincando na sala com Rogério. Eles estavam montando uma torre de blocos e toda vez que caía, Clara explodia em risadas. Papai, de novo, de novo. Tá bom, mas dessa vez você me ajuda direito, combinado? Beatriz sorriu enquanto mexia os ovos na frigideira. Aquele era o som da felicidade, o som de uma família, mas nos últimos dias ela tinha sentido algo diferente, uma inquietação, um peso que ela não conseguia identificar. Tinha acordado várias vezes no meio da noite, o coração acelerado, sem motivo aparente. Rogério sempre perguntava se ela estava bem e ela sempre dizia que sim, mas não estava sendo completamente honesta. A verdade é que Beatriz tinha medo. Medo de que tudo aquilo desmoronasse. Medo de que um dia ela acordasse e descobrisse que tinha sido apenas um sonho. Medo de que alguém aparecesse e tirasse tudo dela. E esse medo tinha um rosto. Há 3 dias, ela tinha recebido uma mensagem no celular, de um número desconhecido. Oi, Beatriz. Sou eu, Pedro. A gente precisa conversar. Pedro, o pai biológico de Clara. O homem que tinha sumido quando descobriu que ela estava grávida. O homem que nunca tinha dado um centavo. Nunca tinha perguntado se ela precisava de ajuda. Nunca tinha demonstrado interesse nenhum. Beatriz não tinha respondido. Tinha bloqueado o número na mesma hora, mas a mensagem ficou martelando na cabeça dela. O que ele queria? Por que agora? Depois de quase 3 anos? Ela não tinha contado para Rogério, não sabia como. Tinha medo de que ele ficasse furioso, de que quisesse confrontar Pedro, de que a situação fugisse do controle. Então, ela guardou para si, e o peso só aumentava. Pia, vem ver! Clara gritou da sala. Beatriz desligou o fogão e foi até lá. Clara estava de pé em cima do sofá, apontando orgulhosa para uma torre de blocos que chegava até quase à altura dela. Olha, mamãe, eu e o papai fizemos uma torre gigante. Que linda, meu amor. Vocês são os melhores construtores do mundo. Clara bateu palmas, animada. Rogério estava sentado no chão, encostado no sofá, sorrindo para Beatriz. Ele sempre sorria quando olhava para ela, como se ela fosse a coisa mais incrível que ele já tinha visto.
Café tá pronto? Ele perguntou. Tá. Vem comer antes que esfrie. Os três sentaram à mesa. Clara no cadeirão especial, Rogério e Beatriz, um de cada lado. Era uma cena doméstica, comum, que milhões de famílias viviam todo dia. Mas para Beatriz era extraordinária. Era tudo. Depois do café, Rogério levou Clara para o banho enquanto Beatriz lavava a louça. Ela estava enxaguando o último prato quando o celular tocou. Olhou para a tela. Número desconhecido. O coração dela disparou. Atendeu antes de pensar. Alô? Beatriz, que bom que você atendeu. A voz dele era igual. Um pouco mais grave, talvez. Mas era Pedro. O que você quer? Ela manteve a voz baixa, olhando para a escada para ter certeza de que Rogério não estava descendo. Só conversar. Só isso. A gente não tem nada para conversar. Você sumiu. Você escolheu não fazer parte disso. Eu sei. E eu fui um idiota. Um covarde. Mas eu mudei, Bia. Eu quero conhecer minha filha. Beatriz sentiu o sangue gelar. Sua filha. Você não tem filha. Você tem uma criança que você abandonou antes mesmo dela nascer. Clara tem um pai. E não é você. Eu sei que você casou. Eu vi no Facebook da sua prima. Mas eu sou o pai biológico, Beatriz. Eu tenho direitos. Você não tem direito nenhum. A voz dela tremeu de raiva. Você não estava lá quando eu passei mal sozinha. Você não estava lá quando eu tive que trabalhar grávida de 8 meses porque não tinha dinheiro para comida. Você não estava lá no parto. Você não estava lá nas noites em claro. Você não tem direito de aparecer agora e fingir que se importa. Eu sei que eu errei, mas eu quero consertar. Eu quero ser pai. É tarde demais. Não é. Legalmente não é. Eu posso entrar com um pedido de reconhecimento de paternidade e visitação. Você sabe disso. Beatriz sentiu as pernas fraquejarem. Sentou numa cadeira da cozinha. Por que você está fazendo isso? Por que agora? Pedro suspirou do outro lado da linha. Porque eu me arrependo. Porque eu fui um covarde e agora eu tenho que viver com isso. Mas também porque eu vi uma foto dela no perfil da sua prima. E ela é igual a mim, Beatriz. Igual. E eu não consigo parar de pensar que eu tenho uma filha no mundo e eu não faço parte da vida dela. Você devia ter pensado nisso antes. Eu sei, mas... Beatriz desligou. As mãos tremiam. O coração batia tão forte que ela ouvia o pulso no ouvido. Quem era? Ela pulou da cadeira. Rogério estava parado na porta da cozinha, Clara no colo. Ele tinha aquela expressão que ela conhecia bem. Aquela expressão de quando ele sabia que alguma coisa estava errada. Ninguém. Ligação errada. Ela tentou sorrir, mas falhou. Rogério entregou Clara para ela. Vai brincar no seu quarto, meu amor. A mamãe e o papai precisam conversar. Clara assentiu e saiu correndo. Assim que ela sumiu escada acima, Rogério se aproximou de Beatriz. Quem era? Ele repetiu, a voz mais firme. Beatriz sentou de novo. Não conseguia ficar de pé. Rogério puxou uma cadeira e sentou na frente dela, segurando as mãos dela. Beatriz, fala comigo. Era o Pedro. Ela disse a voz quase um sussurro. Rogério ficou imóvel. A mandíbula dele travou. Os olhos escureceram. O pai biológico da Clara. Sim. O que ele queria, ele quer conhecer ela. Ele disse que tem direito, que pode entrar na justiça. Rogério soltou as mãos dela e se levantou. Passou a mão pelos cabelos, respirando fundo. Beatriz via a tensão no corpo dele. Via a raiva. Ele não vai chegar perto da minha filha. Rogério disse, a voz baixa, mas perigosa. Ele disse que é o pai biológico, que tem direitos legais. Ele abandonou vocês duas. Ele não tem direito nenhum. Rogério se virou para ela. Você respondeu para ele? Eu disse que era tarde demais, que ele não tinha direito de aparecer agora. E ele insistiu? Beatriz assentiu. Rogério pegou o celular dele. O que você vai fazer? Ela perguntou, alarmada. Vou ligar para o meu advogado. Se esse cara acha que vai aparecer depois de 3 anos e tirar minha filha de mim, ele está muito enganado.
Beatriz se levantou e segurou o braço dele. Rogério, espera, vamos pensar direito antes de fazer qualquer coisa. Não tem o que pensar, Beatriz. Ele abandonou a Clara e agora quer direitos? Não vai acontecer. Mas e se ele realmente entrar na justiça? E se ele conseguir visitação? Rogério segurou o rosto dela com as duas mãos. Ele não vai conseguir. Eu sou o pai legal dela. Eu adotei ela. Ele perdeu qualquer direito quando sumiu. Nenhum juiz vai dar visitação para um pai que abandonou a filha. Mas e se der? E se ele destruir nossa família? Ele não vai destruir nada. Eu não vou deixar. Beatriz abraçou ele apertado. Rogério segurou ela com força, a mão na nuca dela. Eu tenho medo, ela murmurou contra o peito dele. Eu sei, mas você não precisa ter. Eu vou resolver isso. Nos dias seguintes, Rogério conversou com 3 advogados diferentes. Todos disseram a mesma coisa. Considerando que Pedro tinha abandonado Beatriz durante a gravidez, nunca tinha registrado a criança, nunca tinha pagado pensão, e que Rogério tinha adotado Clara legalmente, as chances de Pedro conseguir visitação eram mínimas, mas não eram 0. Ele pode tentar entrar com um pedido de reaproximação, o advogado explicou, argumentando que se arrependeu, que mudou, que quer fazer parte da vida da criança. Nesses casos, alguns juízes consideram que o melhor interesse da criança inclui conhecer o pai biológico. Mas ela já tem um pai, Rogério falou, a voz tensa. Eu sou o pai dela. E você é, legalmente. Mas a questão do vínculo biológico ainda pesa em alguns casos, não em todos. Mas Beatriz estava sentada ao lado de Rogério, no escritório do advogado, as mãos geladas. Ela não conseguia parar de pensar em como explicar para uma criança de 2 anos e meio que havia outro homem que dizia ser pai dela. Como aquilo ia afetar a cabeça dela. O que a gente faz então? Rogério perguntou. Aguardam. Se ele entrar com o processo, a gente responde. Apresenta todas as evidências do abandono, apresenta laudos psicológicos, mostrando que a criança tem uma estrutura familiar saudável e que uma mudança brusca seria prejudicial. E torce para o juiz ser sensato. Torcer. Beatriz odiava depender de sorte. 2 semanas depois, Pedro entrou com o processo. Pedido de reconhecimento de paternidade, mesmo com a adoção já finalizada e visitação assistida. Quando o oficial de justiça bateu na porta com a intimação, Beatriz sentiu o mundo desabar de novo. Rogério rasgou o envelope e leu o documento, o rosto ficando cada vez mais fechado. Ele está pedindo teste de DNA. Visitação supervisionada inicialmente, com possibilidade de ampliar. E quer que o nome dele seja incluído na certidão. Zé, mas você já adotou ela. Como ele pode pedir isso? Ele está alegando que a adoção foi feita sem o conhecimento dele, que ele não foi consultado, que tem direito de decidir sobre a vida da filha biológica. Mas ele sumiu. Ele nunca quis saber. Eu sei. E é isso que o advogado vai usar. Mas a gente precisa se preparar para o pior cenário. O pior cenário seria Clara tendo que ver Pedro, tendo que lidar com a confusão de ter 2 pais. E Beatriz não conseguia aceitar isso. Naquela noite, depois de colocar Clara para dormir, Beatriz e Rogério sentaram no sofá. Ele puxou ela para o colo dele e segurou com força. Eu tô com tanto medo, Rogério. Eu também, mas a gente vai passar por isso, juntos. E se a gente perder? E se o juiz decidir que ele tem direito de ver ela? Então a gente lida com isso, mas não vai mudar nada entre a gente e a Clara. Ela vai continuar sendo nossa filha, ela vai continuar sabendo quem é o pai dela de verdade. Mas ela vai ficar confusa, vai sofrer. Talvez a gente vai estar aqui para ajudar ela a entender, para dar segurança, para mostrar que nada mudou. Beatriz encostou a testa no ombro dele. Eu só queria que ele nunca tivesse aparecido, que tivesse continuado longe. Eu também, mas ele apareceu e agora a gente precisa enfrentar. Os meses seguintes foram os mais difíceis desde que Beatriz e Rogério tinham se casado. As audiências se arrastavam. Pedro aparecia sempre de terno,
acompanhado de um advogado caríssimo que Beatriz não fazia ideia de onde ele tinha tirado dinheiro para pagar. Ele parecia diferente, mais maduro, mais sério, e sempre olhava para Beatriz com aquela expressão de arrependimento que ela não sabia se era genuína ou ensaiada. Na primeira audiência, ele contou sua versão. Eu era muito novo quando a Beatriz engravidou. 22 anos. Eu fiquei apavorado. Eu não sabia como ser pai. Não tinha estrutura emocional. Então eu fugi. E eu sei que foi errado. Eu sei que eu devia ter ficado. Mas eu não consigo voltar no tempo e mudar isso. Tudo que eu posso fazer é tentar consertar agora. O juiz ouviu em silêncio. Depois perguntou: por que agora? Por que depois de 3 anos você resolveu aparecer? Pedro respirou fundo. Porque eu fiz terapia. Porque eu cresci. Porque eu não consigo mais viver sabendo que eu tenho uma filha no mundo e eu não faço parte da vida dela. Eu não quero tirar ela do lar que ela tem. Eu não quero atrapalhar. Eu só quero conhecer. Só quero que ela saiba que eu existo, que eu me importo. Beatriz sentiu a raiva subir. Era fácil falar aquilo num tribunal. Era fácil fingir que se importava quando não era você que tinha passado noites em claro, que tinha trabalhado até a exaustão, que tinha segurado a mão da criança quando ela estava doente. Quando foi a vez de Beatriz falar, ela mal conseguiu segurar as lágrimas. Ele sumiu. Quando eu disse que estava grávida, ele disse que não era problema dele, que eu me virasse. Eu passei a gravidez inteira sozinha. Trabalhei até o 8º mês porque eu precisava comer. Eu desmaiei de exaustão dentro da casa onde eu trabalhava. E foi o meu marido, o Rogério, que me socorreu, que cuidou de mim, que pagou o hospital, que segurou a minha mão no parto, que acordou de madrugada para ajudar com a Clara quando ela chorava. Ele é o pai dela. Em tudo que importa, ele é o pai. E agora esse homem aparece, depois de 3 anos, querendo direitos. Ele não tem direito nenhum. Ele perdeu qualquer direito quando me abandonou grávida. O juiz anotou tudo. Depois chamou o advogado de Rogério, que apresentou documentos, fotos, laudos psicológicos, tudo mostrando que Clara tinha uma estrutura familiar estável e saudável, e que a introdução de uma figura paterna adicional poderia ser prejudicial. No final da audiência, o juiz disse que ia analisar o caso e dar a sentença em dias de agonia. Beatriz mal dormia. Rogério tentava manter a calma, mas ela via que ele também estava sofrendo. Clara percebia que alguma coisa estava diferente e ficava mais grudada neles, como se sentisse que precisavam dela tanto como ela precisava deles. Quando a sentença finalmente saiu, Beatriz e Rogério estavam sentados na sala do advogado, as mãos entrelaçadas, os corações batendo descompassados. O advogado leu o documento em voz alta. O juiz decidiu que, considerando o abandono comprovado durante a gestação e os primeiros anos de vida da criança, considerando que a criança já possui um pai adotivo legal, com vínculo afetivo estabelecido, e considerando o laudo psicológico que indica que a introdução de uma nova figura paterna neste momento poderia causar confusão e sofrimento emocional à menor, o pedido de visitação é negado. Beatriz soltou um soluço de alívio. Rogério apertou a mão dela com tanta força que quase machucou. No entanto, o advogado continuou, o juiz determinou que quando a criança completar 7 anos de idade e tiver maturidade emocional para entender a situação, o pai biológico poderá fazer um novo pedido de reaproximação, que será analisado considerando a vontade e o bem-estar da criança naquele momento. Beatriz sentiu um frio na barriga. Não era uma vitória completa. Era um adiamento. Mas era o suficiente. Por agora. Quando saíram do escritório, Rogério a puxou para um abraço apertado ali mesmo na calçada. Acabou. Por enquanto, acabou. Por enquanto, Beatriz repetiu, a voz tremendo. A gente tem 4 anos e meio. 4 anos e meio para fortalecer ainda mais nossa família,
para Clara saber, sem nenhuma dúvida, quem é o pai dela. E quando esse dia chegar, se chegar, ela vai estar pronta e a gente vai estar junto. Beatriz assentiu. Ele estava certo. Eles tinham tempo, tinham uma família, tinham amor. E aquilo era o que importava. Naquela noite, quando chegaram em casa, Clara correu para a porta para receber eles como sempre fazia. Papai, mamãe, vocês demoraram! Rogério pegou ela no colo e girou ela no ar. Clara gritou de alegria. Desculpa, princesa, mas agora a gente está aqui e não vai sair mais. Beatriz observou os dois. O homem que ela amava e a filha que ela tinha gerado. Sua família, sua vida. Sim, tinha sido difícil, tinha sido assustador, mas eles tinham vencido. Juntos. E iam continuar vencendo. Porque eram mais fortes juntos do que qualquer coisa que viesse contra eles. Rogério colocou Clara no chão e estendeu a mão para Beatriz. Vem, vamos fazer um jantar especial, para comemorar. O quê? Clara perguntou curiosa. Comemorar que a gente é uma família e que nada vai mudar isso. Clara bateu palmas, animada, sem entender completamente, mas feliz mesmo assim. E Beatriz, olhando para os dois, sentiu pela primeira vez em meses que podia respirar de novo. Eles iam ficar bem, porque eles tinham um ao outro, e aquilo era tudo. Gostou da história? Então faz o seguinte. Deixa o like para eu saber que você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos relatos. E me conta aqui nos comentários o que você achou, porque sua opinião faz toda a diferença.